E vem conferir a crítica do anime Barakamon. E em 2014 lançava um anime que ia ter apenas uma temporada e que fez com que eu amasse esse universo, que se chama Barakamon. Para você que não sabe, a história de Barakamon conta a história de uma pessoa, de um homem, que ele é um artista, mas aquele mundo de artista faz com que ele fique estressado o tempo inteiro. E depois de mais de uma vez que ele acabou cometendo o ato de ficar mais estressado que deveria, ele é mandado para um campo, para uma ilha onde é muito mais aconchegante, onde as pessoas têm menos estresse, e lá ele vai encontrar qual é o seu sentido da vida. Nisso, ele vai encontrar uma menina. E essa menina, que é uma moradora daquela ilha, ela vai acabar fazendo amizade com eles e eles vão ficar acabando vivendo aventuras. Um homem mais velho, completamente estressado, sem saber o rumo da sua vida, com uma menina que aparentemente parece que não tem bem menos do que ele, mas é muito mais feliz e muito mais realizada que ele. Eu já pensei várias vezes em fazer um vídeo aqui no canal, e eu vou fazer em algum momento, de animes que eu acredito que não deveriam ser esquecidos. É aquele anime que ele até lança. Quando ele lança, ele faz um sucesso, mas ao longo dos anos, você vê que as pessoas falam muito pouco sobre eles. E quando eu fizer essa lista, com certeza Barakamon vai estar nessa lista. Porque ele é um anime que quando ele lançou em 2014, ele foi muito mencionado, ele foi muito elogiado, todo mundo destacou o poder que essa história tem, o poder da mensagem que essa história tem. E quando você pensa anos depois, as pessoas praticamente não sabem que esse anime existe. E isso não deveria acontecer. Esse é aquele anime Slice of Life que ele vai tratar de assuntos muito fortes, muito relevantes e muito importantes, que muita gente de idades diferentes vai ser trocada por essa história de formas diferentes. Barakamon é aquela história que, inclusive, eu até recomendo isso. Se você assistir quando é adolescente ou ali na época da adolescência e ficar mais velho, pode reassistir tranquilamente, que eu tenho certeza que você vai ter uma visão diferente da história. Você vai se relacionar muito mais com os personagens e se relacionar muito com o que está sendo contado em tela. É um anime que de 2014 e volta e meia eu gosto de reassistir porque ele é curto e, como de novo, tem uma mensagem muito forte. É um anime que eu gosto primeiro, muito da parte técnica dele. A animação que eles escolheram para fazer aqui, eu gosto muito, modificando muito de quando ele está na ilha, de quando ele está fora da ilha. Quando eu começo o anime, tá fora da ilha, tá mostrando meio que uma galeria que está tendo e vai ter o destempero do protagonista para fazer com que ele meio que seja mandado para essa ilha para ele dar uma descansada. Quando você está vendo essa arte nesse lugar, você vê como é uma arte muito mais poluída. As cores são muito mais fortes, mas ela é muito mais poluída, ela é muito mais forte de se ver. E quando ele vai para a ilha, que é quase o anime como um todo, você vê que é um traço quase de pintura guache, posso dizer assim. É muito mais leve, é muito mais suave, eles brincam muito mais com o branco e muito mais com o colorido, com uma cor bem mais fraca. E isso eu gosto bastante, porque é um contraponto da cidade para a ilha. A cidade é uma cidade mais luminosa, mais estressante, mais forte, tudo é mais forte, tudo é mais intenso. E na ilha, tudo é mais tranquilo, tudo é mais fraco, é menos luz, é uma ausência de luz, é uma cor mais natural, desde o céu que é mais escuro, com mais estrela, ao verde mais da mata. E essa cor, essa diferença de cor que eles fazem ao longo do anime, eu gosto muito, me agrada muito. Sem contar, obviamente, que ele dá um ar diferente que o anime precisava. Porque o anime, apesar de tratar de assuntos pesados em alguns momentos, o ponto principal do anime sempre vai ser mostrar essa dualidade, como a gente precisa achar nossa essência e como às vezes a tranquilidade pode ser a nossa paz. Então o anime ajuda muito nisso, e é um anime que funciona bem. E outra coisa que eu gosto bastante é como eles trabalham a relação dos personagens principais. Porque você que está assistindo a obra, você meio que coloca isso no papel do protagonista. Você gosta dele, você entende a raiva que ele tem daquela menina. Porque no começo do anime, ela é uma menina que realmente vai te irritar mais, porque a gente, assim como ele, são pessoas que vivemos nossa vida praticamente sem parar o tempo inteiro. A gente acaba vendo nossa vida com poucos momentos de pausa e tudo parece que estressa muita gente. Então quando aquela menina que é muito mais tranquila, que é muito só uma diversão, aparece, você meio que se relaciona com ele. E ao longo da obra que ele vai criando um carinho por aquela menina, vai fazendo com que a gente, como público, também crie um carinho por ela. Um carinho de irmão mais velho, ou de um pai por uma filha mais nova. E isso é muito interessante, essa relação de como ela vai evoluindo, como ela vai escalonando, e a gente como público vai facilmente comprando aquela ideia
quer e se relacionando com aquilo. E os novos personagens que vão aparecendo são personagens que realmente ajudam a criar mais isso, a construir mais essa temática. Tanto pro personagem principal, que são personagens da sua idade, que tem uma visão completamente de mundo, como as amigos crianças dela, que também vão aparecendo ao longo de toda a obra, fazendo com que você, como público, tenha uma visão diferente. E isso é muito legal. Claro, aqui entra um pouco de um problema da obra. Eu acho que os personagens secundários poderiam ser um pouco mais explorados, ser um pouco mais desenvolvidos, ter uma participação um pouco maior. Mas mesmo assim, é muito legal ver eles ali, como eles mudam a ideia dele, porque são pessoas com estilo de vida completamente diferente deles, tendo a mesma idade que ele. Isso eu gosto bastante, mas a falta de explorar personagens secundários me incomoda um pouco. Inclusive, outra coisa que me incomoda nesse anime é como eles trabalham a ilha como um todo. É uma ilha, e a ilha pra mim tinha que ser um personagem dessa obra. Tinha que ser como, por exemplo, os grandes diretores trabalham as cidades que passam seus filmes, fazendo com que eles sejam personagens dentro da sua história. Aqui a ilha tinha que ser um personagem. Ela tinha que contar sua história própria. E aqui não acontece muito isso, parece um lugar meio genérico. Eu entendo o ponto que eles tentaram fazer, que é para todo mundo se identificar de certa forma, mas ao mesmo tempo poderia ser mais vivo, assim como os personagens secundários poderiam ter mais espaço. Quando a história vai escalonando e ele vai sendo simplesmente de uma comédia, que também é boa, divertida e leve, e ele vai evoluindo, você vê que as conversas e os dramas e os assuntos vão ficando mais pesados. E isso também é muito bom. Porque a forma como ele vai introduzindo, como o autor vai introduzindo isso, sem ser algo forçado, sem ser algo só para ter mais narrativa, é muito interessante. Tudo é muito natural. Quando o personagem vai evoluindo, ele vai se abrindo mais. Quando ele vai criando mais camadas aquelas pessoas daquela ilha, ele vai se evoluindo mais. E quando mais ele vai evoluindo, mais ele vai se abrindo, porque ele é alguém fechado. Porque da onde ele vem, que é uma cidade, é cada um por si. Na ilha, eles são uma grande família. E isso é interessante, como ele vai se abrindo, e quando vai se abrindo, vai entrando em assuntos muito mais pesados. E no final, você com certeza vai estar emocionado com aquela história, porque você criou uma ligação muito forte com eles. Eu queria ter visto um pouco mais do universo da arte, mas eu também entendo que eles quiseram focar mais nesse ponto da tranquilidade, mas eu acho que a arte também poderia ter um pouquinho mais de presença. Além disso, eu falei que tecnicamente o anime é muito bom em questão de cor, em questão de animação que é fluida, bem feita e muito bem animada, cria o clima que precisava, e a trilha sonora também ajuda muito a criar todo o clima que o anime precisa. Tanto a abertura e o encerramento, como a trilha que tem ao longo da obra como um todo, que eu acho fantástica. No fim, Barakamon foi o que eu falei, é um anime que tem problemas, mas é um anime incrível para você passar o tempo, que inclusive poderia ter tido mais temporadas, poderia ter tido continuações, que eu acho que funcionaria muito bem, mas não tendo, também funciona bem. Um anime que tem uma mensagem forte e poderosa, uma boa história, bons personagens e uma ótima parte técnica, que tem problemas, mas mesmo assim é um anime que com certeza vale seu tempo. Concluindo, Barakamon é um anime fantástico, incrível, que volta e meia eu gosto de rever, de tão interessante que eu acho a obra, de tão legal que eu acho, de tão gostoso que é bom acompanhar aqueles episódios. É um anime que você pode realmente passar o tempo e não vai ver o tempo passar. É um anime que tem ótimos personagens, uma ótima mensagem, uma parte técnica incrível, e apesar de ter problemas, é um anime que com certeza vale seu tempo. E por isso que eu fecho o anime Barakamon com uma nota 9 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha do anime Barakamon? Que nota você daria pra ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.